Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos esperando o pessoal entrar. Hoje a nossa live vai ser bastante diferente, com um tema bastante diferente. E a gente espera que todos vocês gostem. O pessoal entrando, Rafael Granvilla, Adriane Braga, Jussara, Lohane, psicóloga, Jusanela, pessoal de Minas, pessoal do Espírito Santo, pessoal entrando. E aí, o tema de hoje é um tema bastante diferente. Pessoal de Minas, Tatiana, Sara, a nossa convidada já está chamando a gente. Machanels, livro de aventuras. Jussara de Vila Velha, seja bem-vinda. Ei, Adriana, tudo bem? Tudo De bem? novo? De novo. Joia, a gente tá aqui mexendo com o pessoal que está entrando. Tem o pessoal Uhum. de Vila Velha, né? O pessoal do Caparaó está entrando, o pessoal de Minas, o pessoal de Uberlândia, o pessoal do Leste Mineiro, Nossa, que Catalão, bom. Goiás, Machanels. Boa noite. Boa Carla Pedra, do IFES de Ah, Pium, Carla, não de Pium, não de a Carla Alegre. é nossa. Que Muita bom. gente, bacana. Clisa Ferreira, o pessoal está entrando. É um tema que chama Eu atenção. vou- Acho que eu A vou arrumar Luci... um fone também. Ah, tá. A É, Luciane é lá vou do achar um norte do fone, Espírito peraí. Santo. Joia. Sirene Daut, o pessoal da Educação, Ciência e Saúde, sejam todos bem-vindos. Igor, Adriane, é o pessoal de Alegre. Bom, gente, hoje eu não quero nem demorar muito na introdução, porque vai dar muita conversa hoje. É um tema que é um tema assim, muito, muito especial. Eu acho que todo ser humano, quando nasce, acho que deveria, desde a escola, aprender sobre o que a Adriana, a nossa convidada, vai falar hoje para a gente. Então, só apresentando o grupo, para quem não conhece, a Letícia do Mares, é a Vanessa lá de Campos, Vanessa Trindade, o pessoal entrando. Nós somos um grupo de pesquisa, né, um grupo de cientistas. E o nome do nosso grupo é Grupo de Pesquisa em Ecologia Humana. Ó, o Marcelo Maciel entrando, seja bem-vindo. E o que faz um grupo de cientistas? Realiza pesquisa, realiza ciência. E a ciência, ela é feita, a ciência que a gente faz é linkando, é juntando o conhecimento do cientista, o conhecimento da ciência, com o conhecimento das comunidades tradicionais. Então, a gente trabalha junto com comunidades pesqueiras, com agricultores familiares, atamires. E O aí, a pessoal do gente... CT também tá aí, ó. Pessoal de onde? CT Seguir. Ah, bacana, bacana. Ó, o João Paulo, muita gente. E aí, então a gente realiza a pesquisa junto com universidades públicas, com professores, com estudantes, com alunos e com essas pessoas que são membros de comunidades tradicionais. Temos também no nosso grupo de pesquisa servidores públicos estaduais, servidores públicos de órgãos gestores ambientais, e todos nós juntos, cada um com a sua especialidade, a gente tenta entender conflitos socioambientais junto às comunidades tradicionais para que a gente ajude os gestores públicos a encontrar soluções para os problemas socioambientais, né? Então, hoje eu nem vou me alongar muito, porque vai dar muita conversa, Adriana. Adriana fazendo balbúrdia na nossa live. E aí,
Ah, o Joelson entrando, o El Clarindo, Ai, muita de novo gente. o Wellington! Ah, é o Wellington, né? Olha o pessoal, o grupo de epigenética aqui, Pida Carvalho, bem bacana. E aí, hoje, só apresentando então a nossa convidada, é a professora Adriana Madeira Álvares da Silva. Ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo e ela é bióloga que tem mestrado e doutorado em genética. E ela trabalha com pesquisa, ela realiza Vai deixar fora. pesquisa da joia. Realiza pesquisa na área de epigenética, de genética, de carcinoma de cabeça e de pescoço. E ela vai falar para a gente o que são essas práticas integrativas, o que são esses caminhos cerebrais e como que o estilo de vida que nós escolhemos para a gente interfere não só na nossa vida material, mas na vida interna, do genoma. E será que isso a gente passa para frente? Será que a gente herda de outras pessoas, né, dos nossos antepassados? Como que fica isso? E aí, tem o pessoal do Paraná entrando, o pessoal de Paranaguá, e A Milena, muita a gente que eu imagino que Lucy, seja do seu grupo também, né? a Que Milena tá aí. realiza. Ai, bacana, muita gente, legal mesmo. E aí, antes da gente começar essa história, porque assim, como tem um pessoal que não é da academia e que também não sabe o que é essa história de epigenética, essas práticas integrativas, né? O que eu vou começar assim perguntando para a Adriana. Então, vamos imaginar o seguinte cenário: que a gente pega trânsito todo dia, aquele trânsito pesado, que a gente tenha filhos, tem filhos, e aí fica aquela correria, as mães, os pais, a correria, né, do dia a dia. E vamos imaginar que nós somos cobrados, muito cobrados no nosso trabalho, a gente tem que cumprir metas, a gente sempre tem que estar bem arrumado, tem que ser bonito, tem que ser perfeito para a sociedade, né? Ou vamos imaginar que a gente vive em áreas de risco, de desmoronamento, ou que a gente vive em um local que tem muita violência. Será que isso tudo interfere na nossa genética? Será que isso interfere no nosso estilo de vida? Mas será que interfere lá nas profundezas do nosso corpo? E é isso que a Adriana vai explicar um pouquinho para gente. Já Ai, adianto que estou aqui, ó, com meu olhinho de lavanda, receitinha da Adriana. E aí, Adriana, vamos lá, né? Começando mesmo do início para o pessoal que não sabe sobre essa história toda que você vai falar. O que é o então quero estresse, né? agradecer, Essa né? coisa Peraí, toda. deixa eu agradecer Ah, primeiro. tá bom. Ó, gratidão sempre, gratidão sempre, gratidão sempre. Quero agradecer Verdade. o convite, estar aqui com vocês, lindos, maravilhosos, cheio de gente maravilhosa aqui que eu conheço, as pessoas que eu também não conheço, mas é uma grande oportunidade esse perto longe, né, que eu digo que a internet nos propicia. Eu quero começar falando primeiro da epigenética e vou Uhum. chegar no estresse. Por Joia. quê? A genética nós conhecemos bem, né? Que é aquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, né? E a epigenética, o que que é? A epigenética é o que acontece, né? Na regulação desse DNA, tá? Então é como se fosse em cima lá da letrinha, uma escrita por cima da letrinha do DNA. Eu falo nessa linguagem, né? Que eu acho que fica fácil da gente entender. Mas, assim, na epigenética tem essa escrita por cima, né? Por exemplo, a metilação, né, do DNA, ou nas proteínas que empacotam lá, de empacotar o DNA, né? Que ele vai ficar mais empacotado ou mais soltinho, né? Elas também podem ter marcas químicas nessas proteínas que favorecem esse DNA ficar mais ativo ou menos ativo. Então, altera a conversa desse DNA, essa epigenética. Então, a gente conhecia essa epigenética lá da regulação do zigoto, né? Como que uma célula ovo acabava formando tecidos e órgãos diferentes se era o mesmo DNA?
como que a gente tem vários tipos de células diferentes? Então, o epigenoma é que faz isso. Bom, aí a Camila falou desse negócio de estresse. Entrou nesse negócio de estresse e aí ela falou de pegar trânsito, mas é agora que a gente não está pegando trânsito, né? É. A gente está loucamente estressado, né? Acontece que a gente tem dois tipos de estresse. O estresse agudo, que é um estresse que você tem num momento específico, quando você tem, por exemplo, uma prova para fazer, vai prestar um concurso, ou você tem uma audiência judicial, um negócio que te dá estresse naquele momento. Mas a grande maioria de nós não tem esse estresse, a gente tem estresse crônico. Nós temos estresse crônico, nós acordamos achando que nós estamos já atrasados, temos uma agenda enorme, um monte de compromisso. Agora com os professores, né, dando essas aulas no EAD, como está difícil, né, para todos nós que não fomos formados para dar essas aulas, e aí de repente somos obrigados a estar assim na mídia, expostos, todo mundo gravando e filmando tudo que a gente fala, nos criticando. Então, isso é estresse crônico. Problemas com dinheiro, problemas conjugais, são aqueles problemas que você tem pouca possibilidade de intervenção. Então, a gente tem estresse crônico. A gente achava, né, isso desde Hipócrates, que os estados emocionais pudessem interferir no na nossa saúde. Isso desde Hipócrates. Só que isso foi sendo um pouco esquecido nesse negócio de que ninguém sabia bem o mecanismo e tal e tal. Então, estado emocional ficou para um lado, nós ocidentais fizemos isso, os orientais não. Os orientais é corpo e mente, integralidade, corpo e mente. Mas os ocidentais separados, corpo para um lado, mente para o outro. Fôssemos em 1981 é que descobriram, e foi Robert Adler, né, que descobriu que os estados emocionais interferiam na neuroimunidade. Aí surgiu até o termo psiconeuroimunologia. E aí o mecanismo de como é que isso acontecia, ninguém sabia muito bem essa conversa toda, mas mais para frente se descobriu que marcas epigenéticas poderiam ser adicionadas ao genoma, na verdade, é o epigenoma. Olha lá, alguém falando que o Descartes estragou tudo, é verdade. Esse negócio todo, né? Tudo quadradinho, tudo certinho. A Verdade. gente perdeu essa flexibilidade, né? De poder se permitir ser integral. Nada, nós somos assim, entramos na igreja, somos espirituais, saímos da igreja, somos carnais, entramos na casa, arrancamos a máscara, saímos de casa, colocamos a máscara. Isso é coisa bem de Ocidente, né? Muito legal. O comentário aqui, né? A gente não sabe os nomes porque o Instagram não deixa a gente. Não deixa, né? Mas é O bem pessoal legal, todo né? acenando. Esse comentário bem legal. E aí se descobriu isso. Elas assim, que mostraram que alguma coisa acontecia foi com um crustáceozinho bem pequenininho chamado Daphnia, que é até modelo de estudo para poluição, essas coisas, né? E descobriram que quando a Daphnia era exposta ao estresse, ela desenvolvia espinhos. E esses espinhos, mesmo que você pegasse os ovos dessa Daphnia exposta a predadores, colocasse num aquário sem predador, quer dizer, esses filhotes que nasceram ali nunca viram um predador na vida, eles já nasciam com espinhos. Então, aquilo que nos surpreende é como que essa Daphnia, esse crustáceo camarãozinho, né, passou essa informação para o filho. Não é o genoma que foi alterado. Aí descobriram que era o epigenoma. E que essa marca daquele, vou falar entre aspas, o medo da Daphnia, dela se perceber no mesmo ambiente de predadores,
era passado para os filhos. E hoje a gente vê vários artigos que falam em humanos também isso. Olha que loucura. Em humanos a gente também tem vários exemplos, né? Então, eu vou citar um exemplo que eu não citei em lugar nenhum ainda. Estresse pós-traumático de veteranos de guerra. Olha só, veterano de guerra que teve marca química no seu epigenoma, né? Marcou lá o epigenoma no DNA lá, quer dizer, houve marca química, né? Pelo estresse vivido, por exemplo, na Guerra do Vietnã. E os filhos desses indivíduos também apresentaram as mesmas marcas químicas. Tem inúmeros exemplos, Camila. Olha, do pessoal do Holocausto, por exemplo, né? Da Segunda Guerra Mundial, que ficou lá no campo de concentração, né? Os judeus que ficaram lá. Eles saíram de lá com estresse pós-traumático. Os sobreviventes, né? E aí tiveram filhos. E os filhos também tiveram marcas químicas lá no DNA. E interessante, por exemplo, que não é todo o genoma que está suscetível a essas marcas, mas, por exemplo, os genes que participam da regulação do estresse estão muito sujeitos. Por exemplo, esses artigos que eu estou falando, eles estudam o receptor do cortisol, o pedaço do DNA que fabrica o receptor do cortisol, que recebe o hormônio do estresse e que dá o sinal de pare, né? Porque assim, quando a gente tem estresse, hipotálamo, tem um sinal no hipotálamo, pituitária, adrenal, né, que produz, né, que é a suprarrenal, né, que produz cortisol. O cortisol volta para o cérebro, é recebido lá no receptor, pelo receptor do cortisol, e dá um sinal. Né? Isso é a regulação normal. Para de produzir cortisol, já tá bom, chega. E essas pessoas, com essas marcas epigenéticas, elas têm uma dificuldade na regulação, na produção desse receptor. Olha que coisa que é isso. Adriana, então uma dúvida, né? Pensando nesses estresses super estressantes, né? Esses exemplos que você deu. E aí, ontem a gente assistindo, porque, gente, eu preciso falar que a Adriana, essa semana, ela fez live e palestra todos os dias. Todos os dias! Todos os dias. E aí a gente, aqui em casa, a gente ficou assistindo porque o tema é muito bacana. E aí para tentar entender cada vez mais, né? E aí ontem o meu esposo ele fez uma pergunta. Falei, já que esses estresses eles são gravados no epigenoma e isso pode ser passado para o filhote, para o filho. Imagine então para escravos durante séculos. Pois é. Como que tem estudos? Olha, eu não me lembro de ter lido alguma coisa sobre escravos, mas olha, se a gente conseguiu ver isso aqui no posto de saúde de Alegre, tem marca epigenética em várias situações, depois eu posso contar isso para vocês. Certo. Imagine se não escravos, com certeza absoluta. E nós, como descendentes, eu sou descendente de meu bisavô, foi escravo, né? E imagina, eu tenho dos dois lados. A minha bisavó, do lado materno, fugiu da Itália da fome. E o meu bisavô, ele foi escravo, do lado materno. E do lado paterno, o meu bisavô também veio de Portugal para tentar uma vida melhor porque estavam passando dificuldades. Eles ficaram aquela travessia longa de navio. Quer dizer, tudo isso é uma escrita da nossa história. Você percebe que os nossos antepassados, eles escreveram as histórias que foram passadas para a gente e que a gente está passando também para os nossos filhos. Então, com certeza. Então, e é interessante, porque o epigenoma, diferente do genoma, ele tem uma plasticidade, ou seja, ele pode ser modificado. Então, por exemplo, quando eu sopro
um estresse profundo, num momento crítico da minha vida. Os momentos mais críticos são a época da gestação e a infância. Nessas épocas, você está mais suscetível. Então, dependendo do impacto do sofrimento e da intensidade e da frequência daquele evento, você pode ter mais ou menos marcas. E dependendo também de como você responde ao estresse. Ou seja, se você é mais resiliente ao estresse ou menos resiliente ao estresse. Tá? E isso que é bem interessante, porque É fantástico. eventos marcantes em momentos específicos da vida, eles marcam mais. E isso é tão sério, e a gente não faz a mínima ideia disso, né? A gente que não trabalha na área, E é o novo quanto também, que, é novo até pra gente. entendi, o quanto que isso pode ter alterado toda a história da humanidade, a gente sem ter a mínima ideia disso, né? Todas as sociedades, pensando em todos os sofrimentos em que os grupos da sociedade, ao longo da história da civilização humana, né? Esse sofrimento que foi passado é passado ainda. E aí, o pessoal de Duarte entrando, o pessoal de Uberlândia, e tem o pessoal do Rio Grande do Sul, Dias Urbanos, fazendo um comentário. O corpo explica, o corpo então explica a mente que temos e como enxergamos o mundo e que tipo de transtornos podemos ter. E aí Dias Urbanos fala, estou viciada nessa abordagem, né? Mas justamente isso que você está falando, né? Como que pode como que pode a mente dominando, sendo que a mente somos nós, ao mesmo tempo, a gente pode deixar marcas na gente e nos nossos descendentes, e marcas extremamente sérias. E aí ontem ou antes de ontem, em alguma das suas lives, eu lembro que você falou o quão sério isso é em grávidas. E o quanto que grávidas, se tiver uma vida corrida, se tiver uma vida com muito estresse durante a gravidez, o quanto que isso interfere, pode levar a transtornos muito sérios ao bebê, como o TDAH, E a né? gente viu, né, que aumentou muito a quantidade de crianças que estão nascendo com TDAH. Na verdade, não tem um estudo que fale isso assim, mostrando a epigenética, né? Mas tem os estudos com ratos que mostram que quando essas ratinhas prenhas são expostas a estresse, elas geram filhotes que têm um tipo de esquizofrenia, né, que a gente chama de esquizofrenia-like, né, porque não vai falar que é esquizofrênico o rato, mas parece esquizofrenia pelo comportamento dele. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, também foi observado nos filhotes. E marcas químicas, que o que me assusta mais é isso, porque ninguém nunca fez essa abordagem, eu estou fazendo essa abordagem aqui porque eu leio um monte de coisa e vou fazendo as associações. Então, me dou o direito de estar compartilhando isso com vocês aqui. Então, por exemplo, olha só, vou fazer aqui uma conjuntura, espero não me embananar nessa conjuntura louca que eu vou fazer. Existem marcas químicas nesses filhotes que são filhos dessas ratas expostas a estresse. Onde? No córtex pré-frontal, a região do bom senso, a região do vou, não vou, a região da decisão. Não lamberem os seus filhotes adequadamente, a produção de ocitocina vai ser menor. Olha só, vai ser menor. Esses animaizinhos vão fazer uma conexão fraca entre a região do cérebro chamada amígdala e a região do córtex. Essa falta de conectividade, de diálogo entre a amígdala e o córtex pode fazer tudo parecer pior do que é. Por exemplo, pode parecer, o medo pode ser exacerbado, né? Então a pessoa vai tendo reações diferentes.
Então, não é uma reação de bom senso. Sabe aquela coisa assim que bateu uma porta, você acha que já tem alguém arrombando a casa? Você ouve um barulho e aquilo parece que é uma coisa. E a gente vê que as reações são diferentes. Nós temos reações diferentes. Então, é assim, nunca é uma coisa, sempre é um conjunto de coisas. E a epigenética vai manifestar exatamente aquilo que nós somos. Não sei se está claro isso, ou se é muito complicado falar nessa linguagem. Não, Porque tá assim, muito claro e nós tá bastante assustador. então, mas eu cada vez que eu aprendo mais coisa, que eu leio mais coisa, eu acho mais assustador. Olha só, ser integral, nós estamos expostos a poluentes. Poluentes também interferem no epigenoma. Nós estamos expostos a cigarro, a álcool. Cigarro e álcool interferem no epigenoma. Nós estamos expostos ao estresse, né? Que isso é uma questão mais endógena. E dieta, tudo junto. Além disso, nós temos os fatores emocionais, Camila. Você já pensou que bando de coisa, tudo junto e misturado, que é isso? Então, quando a gente fala naquele ser, né? Naquele eu, e a gente olha, e a gente julga aquela pessoa, olha como nós estamos errados em estar julgando, né? Completamente errados em estar julgando uma pessoa, porque aquele universo dela é somente dela, não é? Sim, é Não, muito não dá. específico, cada um com as suas experiências de vida, e mesmo tendo as mesmas experiências de vida, cada um vai ter uma reação completamente diferente, como você disse, e pode ser que cada um deixe um print, uma impressão diferente no seu epigenoma e passe para frente isso, né? É muito interessante, tem muitos comentários, tem muita gente acenando, entrando, É, deixa eu só e, fazer um comentário aqui, uhum, Camila, rapidinho, para não perder o fio da meada. Tem uma revisão que mostra que, por exemplo, naquela região que regula lá no DNA do receptor do cortisol, né? Que é o DNA responsável por fazer o receptor. É a receita do receptor do cortisol. Naquela região de regulação, dependendo do tipo de estresse, você tem uma marca química num ponto específico. Quer dizer, além disso, por exemplo, você tem 47 lugares diferentes somente numa região de regulação. E aí, se você tem ideação suicida, é num lugar. Se você tem depressão, é outro lugar. Se você tem fome, é outro lugar. Se você foi abusado na infância, outro lugar. Olha que loucura isso. Quer então, a dizer, mesma pessoa pode ter várias marcas tristes, vamos chamar assim, no sim, seu epigenoma. tristes e felizes também, né? Aí é que tá o negócio, né? Eu falo que nós temos a chavinha, né, de mudar a nossa vida. E isso que nos dá uma coisa muito boa de pensar, poxa vida, não estou condenado porque meu avô, meu bisavô foi escravo, porque a minha avó e a minha bisavó vieram da Itália pela fome, né? Eu sou autora da minha história e a única possibilidade de ser autora da minha história é pelo epigenoma mesmo, porque eu não vou mudar meu genoma, meu DNA eu não vou mudar, existe sistema de reparo lá. Se uma letrinha mudou, né? Corre lá e arruma, né? O sistema de reparo tenta arrumar, né? Não é a mutação é uma coisa mais rara. Agora, o epigenoma tem uma plasticidade. Mas você ia falar de uma pergunta que tem ali nos comentários? Eu acho que são tantos comentários que eu já me perdi, porque assim, eu tenho um suporte aqui do lado, mas o suporte hoje não está trabalhando não, recebeu folga, aí tá só tá querendo fazer até perguntas aqui. Mas tem muita gente entrando, e aí eu acho que é um ponto bem interessante você falar um pouquinho da importância, e aí eu não sei qual dos dois você acha melhor falar primeiro. O quão sério é o medo e o quão importante é a gratidão. Você que sabe como Sim. que você quer Vou falar. falar primeiro do medo, né? Porque assim, não existe nenhum artigo falando do medo. Mas, pelo que eu tenho lido,
e aí é uma boa deixa de pesquisa para a gente fazer, eu tenho percebido que o evento estressante, ele pode estar relacionado com o medo, porque eu vi isso aqui em Alegre. Por exemplo, nós fizemos um trabalho aqui e vimos que pessoas que têm insegurança alimentar e nutricional, que é medida com um questionário chamado INSAN, né? Esse questionário ele vê, por exemplo, se a pessoa acha que até o final do mês, se acontece com ela que no final do mês falta dinheiro para ela comprar todos os gêneros alimentícios e ela é obrigada a reduzir a quantidade de oferta de alimento ou a qualidade de oferta de alimento. Não quer dizer fome, não é fome, mas assim, começa comendo arroz, feijão, salada, carne, e termina o mês comendo angu com um caldinho de alguma coisa, com uma taiobinha, né? Que é uma delícia, mas não é por opção, né? Ah, eu quero comer um angu com taioba hoje, não é isso. É porque no final do mês não tem dinheiro para comprar carne. Na carne não vai dar para todo mundo. E aí a mulher, por exemplo, que é a chefe da família ali que prepara o alimento, ela fica em pé ali, servindo a mesa, ela não nem senta para comer, para deixar os outros comerem. É um comportamento. E esse comportamento é pelo medo de faltar comida. Ela também talvez não perceba que ela faz isso, não é que ela faz de propósito, né? Ela percebe ali que está faltando, né, tal, ela vem daqui e ela não vai comer a coxa do frango. Ela vai deixar a coxa do frango para as crianças ou para o marido. Geralmente é o que acontece, né? A Tamires está aí, minha aluna de doutorado, eu já vi ela na live. Ela, nossa, daria show explicando mais ou menos o que é isso. Mas nós vimos que a relação disso com marcas epigenéticas é assim, o negócio é zero P estatística, né? 0,0000. Parece assim um negócio que é tipo assim, bateu, valeu. E Uhum. aí eu fico pensando, será que é o medo da falta? Por quê? Quando passa pela guerra tem o medo do sofrimento, o medo, o pavor, abusos, o pavor, o medo. Então, eu tenho a impressão que o medo seja uma das coisas mais importantes para a gente observar. Não tem nenhum artigo publicado exatamente abordando esse tema. Eu mesma posso fazer uma revisão aí, vou fazer uma revisão, vou lançar essa ideia, né? Já que a gente está com pouco recurso para pesquisa, né? Eu Sim. acho uma coisa interessante, muito interessante mesmo. Nossa, e E você pode falar. pensando na sociedade brasileira, né? Nos vários níveis e classes. Mas o que deixa todos com medo? A questão da pagar contas no fim do mês. Será que eu terei, o meu salário vai conseguir cobrir tudo, né? Será que eu vou ter a comida? E a violência. Então, pensando numa nação continental como é o nosso país, em que todos nós vivemos com medo, olha o que nós estamos fazendo com o nosso organismo e o que nós estamos passando para frente no nosso epigenoma, nos nossos filhos. Isso é um problema de saúde pública. Isso é muito sério, porque envolve toda É, uma nação e a gente não faz a mínima ideia, né? então, imagina quantas pessoas, por exemplo, profissionais de saúde, que estão indo trabalhar com medo. Quantas equipes de enfermagem que estão com medo. E quantos professores estão com medo de perder os seus empregos agora, por exemplo? Medo. Porque essas universidades particulares, por exemplo, né? Será que elas estão honrando os seus profissionais? Né? Porque você consegue lotar uma sala com 200 pessoas, ela é virtual, não é presencial, né? Então, tudo isso a gente percebe, a gente sente que a gente está com os pés sem estabilidade. A gente não tem estabilidade, estabilidade política, a gente percebe que oscila, tem muita coisa oscilando, né? É um Uhum. momento delicado. No mundo, a gente está vivendo situações bastante que chacoalham bastante a gente, né?
Sim, Eu sim. gostaria, por exemplo, até de fazer um estudo, por exemplo, de Brumadinho, né? Vamos falar de Brumadinho, né? Uhum. Imagino eu o terror que essas pessoas viveram. E certamente nós temos pessoas ali que foram altamente impactadas com aquele horror. Sabe que os olhos olham e não acreditam? A pessoa não é a mesma, né? Depois Uhum. do evento, né? É uma hipótese, né? Também não tem artigo publicado com isso, mas faz a gente pensar bastante Sim, coisa. sim. E aí tem uma pergunta aqui do livro de aventuras, né? Mas o medo, ele não é algo natural, um mecanismo que força a gente a agir? E aí? É, força é um mecanismo de proteção você ter medo. E agora eu falo que a epigenética é uma resposta adaptativa a uma pressão ambiental. Percebe? Tem uma pressão ambiental, um ambiente que é bem adverso, né? Que nos faz movimentar os nossos hormônios, as substâncias químicas que circulam ali, e que podem culminar num evento epigenético para nos adaptar a essa situação. É uma resposta. E- Entende? Fui Aham. clara, Camila? Não, eu só estou pensando assim na pergunta do livro de aventuras, né? Se essa questão do medo natural, o medo por ser natural, até para a gente poder se defender, defender do predador, né? Sim. Ver o alimento, um alimento que é vermelho, tem uma coloração forte, a gente não comer porque foi deixado isso para a gente, né? Cores fortes podem ser perigosas. E aí, juntando essa pergunta do livro de aventuras com a pergunta que até meu esposo ontem, na sua palestra, ele fez para mim, então o medo, ele interferiu e ainda interfere na evolução da espécie humana? Nossa, porque a gente tinha uma ideia antes, né, que essa evolução ela demoraria lá centenas de milhares de anos para uma coisinha, porque a gente tinha uma ideia da genética, da mudança genética, só da genética, e a gente não colocava a epigenética no meio. Agora, a gente percebe que de uma geração para outra pode ter uma mudança. Você viu a Daphne? De uma geração para outra, os Uhum. espinhos apareceram e ficaram. E se continuar tendo predador ali por perto, os espinhos vão ser uma realidade contínua. Por quê? No sentido de deixar aquele indivíduo vivo, né? Então, o medo ele não é ruim nesse sentido, mas existem consequências adaptativas que são que podem alterar todo o comportamento daquele indivíduo, mas sempre no sentido de adaptar. Mas, por exemplo, eu não estou mais na guerra, eu não estou mais no Vietnã, eu não estou mais na guerra de Ruanda, mas eu carrego as marcas do estresse pós-traumático. Eu tenho uma doença chamada estresse pós-traumático. E aí? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar achando que toda vez que o leiteiro tocar a campainha na minha casa, eu vou sair armado? Como já nos Estados Unidos, quantos acidentes aconteceram por estresse pós-traumático desse jeito? O cara é acordado por uma campainha porque caiu a bola das crianças no quintal dele. O menino pulou o muro e aí ele achou que os Vietcong estavam lá. E foi lá e metralhou todo mundo, por exemplo, né? Então, o bom é que a gente viva bem, que a gente viva bem. Por isso que, claro que não é bom ter estresse pós-traumático, não é bom ter depressão. A depressão ela pode vir de uma resposta adaptativa a uma realidade ruim, né? Uma situação, por exemplo, de situações de infância. E eu posso ter, na idade adulta, uma depressão. Mas bom seria se eu pudesse viver com bastante felicidade, bem-estar. Não é verdade? Sim, com Imagina se cada certeza. vez que batesse a porta, eu achasse que tem um tigre dente de sabres entrando na minha casa.
E isso desencadeia doenças, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial. O estresse, ele produz citocinas inflamatórias, aumentando o nosso risco de todas as doenças. Então, bom é reduzir estresse. O bom é reduzir respostas ao estresse. Bom é ser mais resiliente um pouco para sofrer menos. Bom a gente poder ter relacionamento saudável, não é? Então, aí é que chega a outra parte, né? Que é o outro lado da moeda. A gente vai ficar falando só do ruim. Como é que eu faço para mudar isso? Né? Eu posso fazer atividades de redução de estresse. Então, sempre quando a gente fala na tal da meditação, o pessoal fica apavorado. Porque se eu fizer uma enquete aqui com vocês agora e falar quem consegue meditar, nossa, vai ser aquela coisa. Ah, eu não consigo ficar sentada meditando com a mão assim, né? Parece que a ideia da meditação é sempre essa. Mas existem vários tipos de meditação. E a meditação é o que tem mais artigo científico na literatura que existe para falar dos benefícios da meditação e do epigenoma e meditação e de diminuição da inflamação crônica e meditação. Tem centenas de artigos falando que meditação melhora tudo, tá? E existem práticas que são meditativas, mas que não são aquela meditação convencional. Por exemplo, existem atividades de corpo e mente, que são movimentos, né? Que você pode fazer, tipo Qigong, Tai Chi Chuan, que modificam a expressão dos genes. Olha que lindo isso. Então, para cada tipo de pessoa, tem uma atividade que é mais adequada para ela, que ela se adapta melhor, né? E que se ela fizer, né? Aí a outra dúvida que o povo sempre fica. Ah, então vou ter que ser meditador, 10 anos de meditação eu consigo modificar alguma coisa. Tipo assim, uma coisinha. Não. Se você faz uma prática de meditação e você vai medir teu cortisol depois, já está diferente. E tem um artigo que fala que 4 dias de Qigong, que é uma prática corporal chinesa, ela modifica a expressão gênica. E aí, quantos genes podem ser modificados pela meditação? É assustador. Então, tem um trabalho que fala que 1000 genes são alterados na sua expressão gênica se você fizer meditação. Então, talvez a meditação seja a prática, e aí eu vou incluir, né, meditação, Qigong, Tai Chi Chuan, essas práticas, yoga, que são práticas de atenção plena, tá? É mindfulness, né? Talvez seja a coisa que mais altere a nossa expressão gênica. Muito mais do que você tomar um antidepressivo. Você toma um antidepressivo, altera uma via. Você altera algumas coisas. Então, se você faz meditação, você altera 1000 genes. É o fim do mundo um negócio desse, não é, Camila? A indústria farmacêutica não vai gostar disso. Não, já não está gostando, né? Eu tenho um trabalho que está difícil de publicar. É efeito de antidepressivo e epigenoma. E está difícil de publicar. Já passaram, assim, umas 6 revistas, um N enorme, fiz por pirossequenciamento, vi no pirossequenciamento. E assim, eles passam de uma revista para outra, eles sugerem outra revista. Eles não é que negaram, assim, não está bem no nosso escopo, sugiro tal revista, e está passando para frente esse negócio. Por que será, Então, né? Não querem a liberação da informação. E o álcool também. O nosso trabalho do álcool também está rodando aí. Vamos ver se sai agora. Porque ele voltou da revista pedindo algumas correções. Então, voltou agora. Foi uma revista muito boa. Espero que seja aceito, porque o N é enorme, acho que é 384 indivíduos. Olha. Vou dar uma informação do álcool. Posso dar a informação do álcool? Pode, por favor. O pessoal adora beber, né? O pessoal adora beber. Ai, Wellington, desculpa, amiga. Aí, Olha Wellington, só. te entregou. Nós não conseguimos achar qual é a dose
que é o corte entre metilona ou metilô. Olha só, qualquer quantidade de álcool altera o epigenoma. É isso que nós vimos. A gente não conseguiu fazer uma curva, tipo assim, quanto mais bebe, na verdade desmetila o álcool, tá? Quanto mais bebe, mais desmetila, né? Nós não conseguimos fazer essa curva. Apesar do N ser tão grande, a gente não conseguiu estabelecer dose acima de 7 doses, abaixo de 7 doses, assim por diante. Mas foi identificado que o álcool, ele altera o epigenoma. Altera o epigenoma. Obesidade altera o epigenoma. Né? Assim, a gente não sabe se é um de um lado ou do outro, né? Se tem obesidade, porque quem tem obesidade tem inflamação de baixo grau. Se isso é decorrente, por exemplo, de alterações do epigenoma. É claro que não é uma coisa, nunca é uma coisa, né? Sempre é o conjunto de coisas. Porque humanos não estão em ambientes controlados, né? Sempre é um Sim. conjunto de hábitos, né? A Sim. Aline, minha aluna, ela publicou quais os fatores determinantes da depressão. E ela viu, por exemplo, vários fatores. Então, se fuma, tem mais risco. Se é mulher, tem mais risco. Nasceu mulher, carimbou ali, ó, mais risco, né? Incrível, né? Se tem marcas químicas de metilação no receptor do cortisol em posições específicas, a autopercepção de estresse, se faz atividade de lazer ou não, tudo isso levando a um risco maior, né? Os fatores que determinam o aparecimento da depressão. Entendi. E assim, tem várias perguntas. E aí eu tô com medo porque o tempo está voando e o assunto é Tá muito bombando. bacana. Tá bombando, né? E aí o pessoal tá trocando informações, a Má Chanel, que eu imagino que é a Marcela, eu acho que ela colocou o nome dela, tá trocando informações com a Edvânia. E aí a Jussara, ela pergunta, né? O pânico, síndrome do pânico, tem relação com o epigenoma? Então, o pânico, ele dos transtornos de ansiedade, ele é um que é do transtorno, né? Porque o transtorno de ansiedade, ele pode ter pânico, pode ter várias coisas, né, que são de transtorno de ansiedade. São desequilíbrios, né? Eu nunca li um artigo específico falando de pânico. Mas, por exemplo, dentro do estresse pós-traumático, você pode ter pânico, por exemplo, né? E estresse pós-traumático tem inúmeros artigos na literatura. É possível, eu não vou taxar isso, né? Porque a gente sempre quer Uhum. saber uma coisa tão específica. Mas, por exemplo, o transtorno de pânico é uma das coisas que dá para a gente controlar com facilidade. Vou dizer uma Entendi. prática que pode ajudar no transtorno, no pânico, tá? Que é um transtorno Uhum. de ansiedade. O uso, por exemplo, mostra aí, Camila, óleo essencial de lavanda, por exemplo, vou dar uma ideia, né? Isso não é igual para todo mundo. Você faz a misturinha dele no óleo, né? No óleo que é o diluente dele, que pode ser um óleo de coco. Põe lá os 10 ml de óleo de coco, 8 ml de óleo de coco, umas 10 gotinhas de lavanda, tá? E faz uma sensibilização da pessoa no bem-estar. Põe uma música agradável, fica num ambiente relaxante, põe esse óleo na mão, passa assim atrás da orelha, no pulso, na sola do pé, quer dizer, isso já vai te dar uma relaxada. Aí É você assim, né? respira. Isso, põe assim, passando também no pulso, né? Respira. Aquele perfume, porque a lavanda, gente, é uma delícia, né? E aí você vai fazer uma meditação naquele momento, e aquilo te traz um bem-estar. Você vai fazendo sempre a associação, além dos componentes calmantes da lavanda, você pode fazer uma correlação entre bem-estar lavanda, bem-estar lavanda, bem-estar lavanda. Isso é rápido de fazer, essa sensibilização, né? É como a gente, quando tem a memória do cheiro da comida, do cheiro da casa da avó da gente. Bem-estar, cheiro, né? A gente tem muito essas memórias olfativas. Aí você tá no momento em que você vai ter o pânico. Na hora que você vai ter o pânico, você já sente, coração acelera, respiração ofegante,
Aí vem o medo do pânico. A síndrome do pânico não é só o pânico, é um medo que vai trazendo limitações para a sua vida. Você simplesmente arranca a lavanda do bolso e faz isso aqui. O epigenoma, quando você se torna aquilo. Entendi. Tem mais perguntas? Deu uma travadinha, mas foi naquela parte que você estava falando da lavanda, né? E o quanto que é bom e o quanto tem que remeter ao bem-estar, a boas lembranças, né? E aí, a Lohane, a psicóloga Lohane, ela está perguntando se existe algum estudo da relação do benefício da psicoterapia e o epigenoma. É, sempre a coisa integrada, né? Como eu trabalho com práticas integrativas, né? Eu tenho um artigo, sim, que dá benefício, mas não é com o epigenoma, porque o epigenoma é um negócio muito novo, né? E o pessoal está começando a estudar agora. Endócrino, que traz a pessoa a consciência do momento presente, que evita a culpa, o julgamento. É bom, com certeza é bom. E com certeza pode alterar a epigenoma. Tem um trabalho que fizeram da Universidade de Massachusetts, tem um hospital, e eles estavam com pacientes em cuidados paliativos ali. Solução de novo. Também era uma meditação. Então, eram várias práticas. Tá? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. A psicologia é uma coisa muito maravilhosa. Recomendo mesmo. É muito importante. Joia, Adriana, olha, eu tô aqui com o coração apertado porque o pessoal tá participando e só que tá travando muito a internet e o nosso tempo também está acabando. Eu não Está no sei nem se você limite. está me ouvindo, Estou tá ouvindo. travando bastante. Ah, joia. Então, mas aí eu queria, antes que o tempo acabe, né? Falta só 5 minutinhos. Tem algum site que você recomenda para o pessoal que tiver interesse em continuar a estudar sobre o assunto? Onde que o pessoal pode procurar? Na verdade, eu acho que é tudo muito novo, né? Tem muito artigo científico. São artigos que não são muito fáceis também, assim, sabe, para o público de modo geral para ler. Mas tem umas histórias bem interessantes. Tem uma história
de Overcalix, que é interessante, que o pessoal pode ver a história, que nas gerações eles conseguiram acompanhar o que aconteceu desde a antiguidade, né, assim, eles tinham registros históricos nessa cidade chamada Overcalix, acho que não sei se é na Noruega, na Suécia, onde que é exatamente, em que eles conseguiram ver que, por exemplo, avô que comia muito, que tinha um excesso de alimento, fazia neto, ou a neta morria com mais facilidade, o neto, quer dizer, tinha consequência até a terceira geração. É uma história muito interessante essa, que é legal resgatar, tá? Ah, Mas bacana. eu tô achando até que eu vou montar um curso, viu? Porque esse negócio, tanta Uhum. gente que tem interesse, que eu acho Pois que é. vale a pena. Escrever um livro, né? A gente, Sim, sim. não é? E Acho que é deixar, bem. pode pensar até num livro na linguagem acadêmica, técnica, mas um livro talvez uma linguagem até mais acessível, até mais curto, um e-book, por exemplo, para que várias pessoas tenham acesso, porque é um tema que o pessoal está falando que, ó, live maravilhosa, arrasou, um tema bastante interessante. E aí, antes que acabe o tempo, eu gostaria muito de te agradecer. Eu sei que você está numa rotina de lives aí incessantes. E eu estou aprendendo bastante com você ao longo dessa nossa experiência. E parabéns pelo seu trabalho. Não desanime, apesar das revistas estarem segurando as informações. A gente sabe como é que é isso. Parabéns por todo o seu trabalho. Obrigada pela disponibilidade. Se você quiser deixar um recadinho para o pessoal. Ai, quero agradecer muito estar aqui. Parece que é assim, cansativo, é nada. É uma delícia a gente trocar ideia e estar com as pessoas. Então, eu agradeço estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu, Camila? Ai, Obrigada aí que ao isso. grupo, né, da ecologia. Ai, Jo, nossa, a gente te agradece, porque está sendo bem, bem bacana. Tem muita gente pedindo para a gente salvar. Nós vamos salvar na hora que encerrar a live e vamos deixar disponível no Instagram. Depois a gente vai jogar no nosso canal do YouTube. E até, Adriana, depois eu salvo e te mando também, porque se você quiser compartilhar com alguém, né, que eu sei que você tem Sim, vários pode vídeos. disponibilizar o meu telefone se quiser. Eu posso deixar aqui, se alguém quiser mandar o WhatsApp, tá? Não Ah, manda e-mail não, que nossa, eu fico louca. É você fala então. 28 DDD 99 271 9791, tá? A Tamires pode escrever aí também nos comentários, né? E para mim é mais difícil de escrever, mas para vocês aí tá mais fácil. Tá bom? Um beijo, então. Ah, Muito obrigada, viu? obrigada a você, parabéns pelo seu trabalho e por todo esse grupo, né, que você tá montando aí, e principalmente não deu tempo nem para a gente falar, mas o projeto, o seu projeto, né, a Rede Bem Capixaba, e quem sabe a gente pode marcar uma próxima live, que pelo jeito vai bombar a situação, e está sendo bastante interessante. Olha, o pessoal de Minas comentando, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Espírito Santo, bem legal. E aí a gente vai se falando. Tá Tá bom, bom? querida. Obrigada e tudo de Obrigada. bom. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.